Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um PodDaf, aquele podcast que desvenda a fonoaudiologia para você. Eu sou a Débora, integrante do DAF, e estou muito feliz de estar apresentando a 13ª edição, que tem como título da Sala de Aula Formatura. E hoje nós vamos conhecer duas alunas muito especiais que estão se formando, conhecer suas experiências, os desafios e o que elas esperam dessa nova fase. Olá pessoal, meu nome é Maria Bestila, sou integrante do DAF e é uma alegria estar aqui com vocês em mais uma edição do PodDaf. Como a Débora falou, a gente sabe que o caminho até a formatura é cheio de histórias, superações e de muito aprendizado. E hoje temos como convidadas as alunas Laís do Nascimento Gomes e Gleice Kelly Frazão Correia, do 8º período de fonoaudiologia aqui da Universidade Selma. Meninas, sejam muito bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigada, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, da gente vir falar um pouquinho da nossa experiência nesses 4 anos, né, como graduandas de fonoaudiologia. Gostaria também de agradecer vocês, meninas, Débora, Bexilha, agradecer ao nosso projeto, o Desvendando a Fonoaudiologia. E obrigada mesmo pelo convite de poder vir aqui falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência nesses 4 anos, tentando aí o nosso tão querido e sonhado diploma. Cheio de desafios, né? Para iniciar o nosso bate-papo, gostaria de saber de como foi a trajetória de vocês até aqui. Bom, a minha trajetória até chegar aqui é um pouco longa porque ela começa antes do ano de 2022, que foi quando a gente entrou na graduação, né? Minha mãe é fonoaudióloga, formada há 15 anos, e quando eu era criança, eu participei de forma muito ativa da graduação dela. Então, eu vi muita coisa, eu vinha pra cá com Selma, eu entrava na sala de aula quando ela estava assistindo aula. É de berço, né, Laís? É de berço. O pessoal fazia trabalho lá em casa, aí eu tava sempre no meio, né? Aí eles me chamavam de mascote, eu era o mascote da turma. E aí toda vez que tinha alguma coisa eu tava no meio. E depois que a minha mãe se formou, ela como uma mãe assim muito presente, queria que os filhos estivessem perto, né? Ela sempre permitiu a gente participar de muita coisa. Então, me permitiu, às vezes, de levar em algum atendimento domiciliar. E fora em casa, né, que também eu ouvia muita coisa, vinha ela fazendo relatório, via ela já tendo que apresentar, por exemplo, palestra aqui no Selma. Então, ela fazia o slide lá em casa, eu estava sempre sentada no colo dela. Então, eu participei querendo sim ou não. Querendo sim ou não, eu estava ali, né, integrada nesse mundo da fonoaudiologia. Mas até então era o mundo da minha mãe, não era o meu mundo. E quando chegou no ensino médio, eu estava certa que ia fazer psicologia. Nossa. Eu disse, pronto, eu vou fazer psicologia, não quero saber de fono. Mamãe nunca, na verdade, insistiu, né? E eu também estava muito certa do que eu queria. E aí chegou que no finalzinho do ensino médio eu tive uma experiência com psicologia e eu detestei. Eita. E eu disse, não gostei disso. Não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu não sei de que forma veio a fonoaudiologia na minha cabeça como opção, mas veio. E aí minha mãe, quando eu comentei com ela, ela disse, pronto, esse é o meu momento. Esperei a vida toda por esse momento. Aí ela me incentivou muito, né? Incentivou demais, disse, não, tu vai fazer e tudo. Foi quando eu me matriculei. E aí eu entrei no curso. E eu tava assim, pensando na áudio, pensava nas próteses auditivas, até que a gente teve a nossa recepção de calouro. Sim. E aí tudo mudou. Naquele dia ali foi um divisor de águas na minha vida, né? Ali eu fiquei certa de muita coisa. E logo na recepção de calouro, na minha primeira vez pisando aqui, como graduanda de fono, eu tive a oportunidade de entrar no DAF. Nossa, já foi assim... Foi de supetão, né? A gente teve ali a dinâmica. E aí eu respondi as perguntas e o brinde foi, você tá dentro do DAF. Aí eu disse, pronto. Então assim, foi a primeira semana de aula e já tinha evento do DAF, já tinha coisa pra... Inclusive, o primeiro projeto foi o PodDaf. Olha a gente só, começou que a legal. conversar sobre o PodDaf naquela semana.
A gente veio aqui, conheceu, e aí a gente começou a sonhar com isso, né? Não foi colocado em prática logo de início, mas depois de algum tempo a gente maturando a ideia, depois que já tinha conhecido o ambiente, começou. E aí... Pra tu ver que nós estamos já na 13ª edição, né? Às vezes a gente nem imagina, mas começou lá com vocês. Começou com a gente buscando, foi a meta, disse, olha, a gente vai dividir, e aí um grupo vai buscar o ambiente, então, tipo assim, era uma coisa nova, aí a gente tinha que vir aqui, tinha que conhecer, aí foi todo esse processo, né, de entender o local, de conversar com o pessoal da equipe, e aí foi muito legal, assim, eu amei, na verdade o DAF foi quem me ensinou muita coisa e eu precisava aprender tudo isso logo no início. Foi muito importante para minha graduação, aprender tudo isso assim logo no início. Pessoal aí de casa, uma curiosidade é que as nossas duas convidadas fazem ou já fizeram parte do DAF, né? Então é uma alegria de verdade ter vocês aqui. Muito bom, Laís. Essa recepção de calouros, ela é muito importante. Muito. Principalmente para os alunos, né? Que realmente, para eles conhecerem. Às vezes os alunos, eles chegam e só se matricularam, às vezes não sabem, né? É verdade. Do que irão estudar. Então a recepção de calouros é muito importante. É verdade. Na verdade, assim, a recepção de calouros, ele é onde a gente é apresentada a fonoaudiologia no geral, né? Porque depois a gente vai conhecendo de pouquinho na graduação. Mas ali na recepção de calouros é geralzão. É onde eu já vi, né? Todos esses anos, nesses 4 anos, a gente participou de quase todas as recepções de calouros, né? Com projeto de extensão, com liga. E aí a gente vai vendo as pessoas que vão entrando e a reação. Como elas entram, assim, assustadas. E como no final elas começam a olhar de uma forma diferente as grandes 4 áreas, né? Fico assim, meu Deus... Eu não imaginava que era isso, eu não imaginava que era assim, eu imaginava que era só voz, eu imaginava que era só gagueira, eu imaginava que era só teia. Aí ele começa a ver uma coisa completamente diferente ali, e eu acho isso muito interessante. É verdade, essa recepção de calor é super importante. Até porque quando a gente pesquisa, até no Google, né? É algo muito geral. O que tu vê aqui, tu não acha em lugar nenhum, é totalmente diferente. Realmente tem gente que acha que é só uma coisa ou só outra, não tem noção do leque que é a fonoaudiologia. Meninas, a minha trajetória foi tranquila e não foi, né? Porque eu me tornei mãe quando eu tava no 2º período, bem no iniciozinho. E aí tudo que aconteceu, esse tempo todo, tudo me marcou muito, porque quando a gente é mãe, nossos filhos são prioridade e tudo envolve eles, querendo ou não. E aí foi um pouco difícil, mas deu certo, estamos aqui. Foram 4 anos de muito aprendizado, não só do curso em si, da fonoaudiologia, mas de muitas outras coisas, porque aí eu aprendi quando me calar, quando ouvir, o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer. Eu sei que foi muito desafiador, foi difícil, mas cá estamos nós. Grace, você é uma guerreira. E o Ravi, que é o filhinho da Grace, é o nosso beifono. Então, é muito querido no DAF, né, meninas? Que bom conhecer essas experiências de vocês. Mas eu tenho outra pergunta. Se tem algum momento ou alguma experiência que fez vocês se aproximarem se apaixonarem, ainda mais da fonoaudiologia. Teve aí a recepção de calouros, mas a gente sabe que isso é só o começo. Durante o curso, teve alguma experiência que fizeram vocês, nossa, realmente isso era o curso da minha vida, isso era, a fonoaudiologia é pra mim e eu vou ser uma ótima fonoaudióloga. Qual foi o momento, assim, que vocês se viram tendo esse pensamento? No estágio. Com certeza é o estágio, gente. Ele é o divisor de águas das nossas vidas. É lá que tu sabe, isso é realmente isso que eu quero. Ou tu vai gostar ou tu não vai gostar de jeito nenhum. Nossa. Lá tu entende o que realmente tu quer pra tua vida, o que tu gosta, o que tu mais te identifica. E eu acho que é o estágio que marca a gente. O carinho das nossas crianças, dos nossos pacientes, né, que não são só crianças, o amor da família, a gratidão deles, porque tem vários tipos de família, tem vários tipos de paciente, e esses pacientes que a gente percebe que eles ficam
agradecidos pelo que a gente faz, eles marcam a gente, né, amiga? A gente marca eles E eles e eles marcam a gente. É um divisor de águas, assim, na nossa, deixa eu ver, na nossa relação afetiva com a fonoaudiologia é o estágio. É porque é ali que você tem contato com as pessoas, né? Porque até então, na sala de aula, a gente está tendo ali contato com a teoria. Quando eu chego no estágio, ali eu vou ter contato com a prática, vou ter contato com realmente a verdade. Isso aqui é a nossa verdade, a nossa realidade. E aí, ninguém pulou fora da nossa turma, né? Não, no até estágio. porque também, na teoria, é tudo lindo, muito Muito perfeito. lindo, Tu vê, tudo vai acontecer perfeito. Só que quando tu dá de cara com essa realidade, tu vê que não é como na teoria. É verdade. Nem tudo acontece como tá lá, entendeu? É verdade, nem tudo acontece como tá na teoria. A teoria não fala dos imprevistos. A teoria não fala se o paciente tá fazendo escândalo na porta porque não quer entrar. E a gente ali vai ter que ter jogo de cintura. Ali eu vou ter que dar um jeito de botar meu paciente pra dentro. Como é que eu vou fazer isso? Agora que eu vou descobrir se eu sou fono mesmo. É bem ali que a gente começa a entender como funcionam as coisas. Agora eu vou descobrir. Eu vou lá na sala, vou pegar um brinquedo. Eu já sei do que ele gosta, ainda não sei. Mas eu sei que tem um brinquedo que todo mundo gosta. Eu vou lá, vou incentivar ele a entrar, vou criar vínculo, vou criar confiança. Isso a teoria não fala. O que é criar vínculo com o paciente? O que é você fazer o paciente se sentir confortável, seguro, que ele pode confiar em você, que ali dentro você não vai fazer nada, que ali dentro a gente vai brincar, que ali dentro a gente vai se relacionar, a gente vai conversar, ali dentro eu vou fazer uma terapia de voz, por exemplo, de MO, que eu vou ofertar um alimento para ele, que eu vou ver se ele está engasgando, tudo isso assim, a teoria mostra algo e na prática a gente vê realmente isso sendo aplicado, né, na nossa realidade, mas de uma outra maneira, de uma maneira assim mais clara e mais real, né? Sim. E lá a gente tem que ter muita criatividade. Criatividade. Pra conquistar, pra passar segurança. É todo um jogo de cintura, realmente, mas dá certo. Não, dá certo. Dá certo. Aproveitando a resposta de vocês, né, que é realmente na prática, ali nos estágios, que a gente consegue realmente entender um pouco mais e se apaixonar pela área. Teve algum momento específico que marcou vocês nos estágios? Teve um momento que me marcou assim, eu não tinha nenhuma relação afetiva com a voz durante esses anos, esses 4 anos, esses 3 anos que eu vi na teoria. E eu não conseguia gostar. Eu digo, gente, eu acho que pra tudo tem uma coisa assim que a gente gosta mais, né? E eu disse, não é pra mim. E eu me lembro que no 7º período a gente começou o rodízio, elas foram pra linguagem e o meu grupo foi pra MO e voz. E eu cheguei na MO e voz, eu disse, aqui eu vou me jogar, porque eu vou fazer MO loucamente. E pensei, vou brilhar na MO. E aí, não foi assim, porque a primeira paciente que a professora sugeriu era uma paciente de voz. E eu levantei a mão pra pegar a paciente. Eita! Eu digo, pronto, agora. Inclusive o nome dela era Gleice. A levantada de Gleice. Aí, essa paciente teve câncer e tirou a tireoide. E aí, ela acabou que teve uma paralisia de prega vocal. Eu não sabia assim, eu digo, gente, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer aqui? Claro, a professora Alessandra, como nossa preceptora, né, nos orientou todo mundo de como aplicar o protocolo ali da clínica de MO e voz. E aí, quando eu cheguei lá para aplicar, eu vi uma coisa assim se abrindo na minha mente, que eu nunca tinha visto. Eu vi como ela precisava de mim. Eu vi que ela ficou meses esperando fono, terapia no público, e não conseguiu. E ela conseguiu aqui porque a gente tinha aberto a agenda. E aí eu disse, gente, eu preciso ajudar essa mulher. E aí o que mudou, assim, a experiência mais marcante no estágio pra mim foi isso. É que foi durante as terapias eu vi ela melhorando. Eu lembro que as queixas, né, ela foi dizendo, minha queixa é essa. Isso aqui eu não gosto. Eu trabalho numa escola e eu não consigo chamar outra funcionária, porque eu não consigo falar alto. Eu falo muito baixinho. E aí ela disse, Laís, tu acredita que ontem a menina tava lá longe, eu chamei ela. Nossa. E aí a menina pegou e virou pra mim e disse, rapaz, Gleice, tu tá gritando. E aí eu disse, meu Deus. Então isso aí foi um divisor de água, assim, foi o que mais me marcou, foi ver a nossa atuação,
o nosso conhecimento e a nossa dedicação mudando a vida de uma pessoa. Isso me marcou muito. E a dedicação realmente muda tudo. É tudo, completamente. E assim, eu imagino que ver a progressão do paciente deve ser uma felicidade nela aí. A gente grava, né, terapia de voz, a gente vai gravando, toda a sessão vai gravando pra gente acompanhar o processo, né, pra ver se a pessoa tá melhorando ou não. E eu tenho gravado até hoje, tá guardado, eu nunca vou apagar os áudios dela no meu celular. Porque todo dia, assim, toda vez que eu me sentir incapaz de alguma coisa, eu vou ouvir esse áudio e vou dizer, não, a gente é capaz de mudar a vida de alguém, sim. A gente estudando, a gente tendo, a gente querendo, na verdade. A gente quer, a gente consegue. É isso que a gente consegue. E a gente tá aqui pra isso, pra mudar a vida dessas pessoas. Que bom, Laís. Gleice? Eu acho não. O que marca realmente a gente é o feedback desses pacientes, é tu ver a resposta, é tu ver a evolução deles. E pra mim o que mais me marca são as mães, gente. Elas chegam desesperadas e eu entendo, porque eu sou mãe. E quando tu sabe que tem alguma coisa errada com teu filho, gente, abre um buraco no teu peito, uma aflição que tu quer resolver de todo jeito. E quando a gente conversava com essas mães, quando a gente explicava o que a gente tinha feito, quando a gente ia dar lá a nossa resposta, olha, a gente fez isso com o objetivo de trabalhar isso e isso. Aí na outra semana, quando elas voltavam, elas já falavam, olha, eu percebi isso e isso no meu filho, isso e isso, melhorou isso. Sempre que elas davam esse feedback pra gente, marca muito essa resposta das mães, marca muito. Porque, gente, é muito bom ouvir. Olha, deu certo, isso aqui melhorou, por menor que seja, aquela mudança, aquela evolução, pra gente é muita coisa, pra família é muita coisa, pro paciente é muita coisa. E isso marca muito, muito a gente. É muito legal. Participar, ajudar, é bem legal. E aí você se vê, né? Nossa, eu realmente estou virando uma fonoaudióloga, você é uma profissional. A ficha cai bem aí. E na verdade, o estágio inteiro marca a gente, porque a gente vai com muito medo, né? Porque a hora que a gente vai botar em prática o que a gente aprendeu, a gente fica com muito medo, muito apavorado. No estágio de MO, eu tava muito apavorada, eu tava com muito medo. Voz. Pânico. Todo mundo tem esse pânico de voz. Pelo menos lá na sala todo mundo tinha. Perdeu. E aí eu ganhei também, minha primeira paciente foi de voz. E aí ai meu Deus, e agora? Mas também eu não posso deixar ela na mão, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que me virar, eu tô aqui. E aí eu fui, dei a cara a tapa, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente dá o nosso jeito, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E aí nessa hora não tem jeito, a gente se desdobra pra dar conta. E aí, gente, a minha paciente de voz, ela é muito querida, ela é muito amor comigo, aí tudo isso junto aí faz tornar mais leve, marca muito a gente. Teve também os meus pacientes de reabilitação vestibular, que na teoria era loucura, né? Loucura, gente, onde é que eu tô? Coisa, meu Deus, o que é isso? Aí quando a gente chega lá, que a gente consegue ver que é melhor, é mais fácil do que a teoria. Porque quando a gente tem a prática é muito mais fácil de entender. Então tudo isso marca a gente no estágio, gente. Verdade. Tu conseguir, eu dei conta, eu consegui, te marca assim, isso é realmente que eu quero, eu vou continuar. Então, para os alunos aí dos períodos mais novos, né, os calouros, não se preocupem. Nos estágios, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa. Vem aí algo muito forte. Muito forte. Meninas, então, vocês falaram, né, sobre a experiência de vocês, mas de que forma essas vivências, principalmente no estágio, a gente está mais focada no estágio, que foi o mais que marcou vocês, ajudaram a construir a identidade profissional de vocês? Estão ajudando a construir a identidade profissional? Tá ajudando muito, principalmente quando se trata de como tratar essa família e esse paciente da forma mais humana possível. Porque quando a gente recebe eles, alguns já passaram por alguns profissionais, não só de fonoaudiologia, outros de muitas áreas, a área multi. E a gente ouve muito relato ruim. Eu não fui bem tratada em tal lugar foi assim. Então, eu tenho um paciente que ela disse pra mim, a família disse pra mim, olha, ele tem 7 anos e nunca fez terapia fonoaudiológica. Eu digo, por quê?
Não, porque a fono faltava muito. Então, isso ajuda muito a gente a pensar, cara, eu não vou fazer isso. Porque isso não vai ajudar meu paciente. Isso não é legal, isso não é bonito. Então, e nos ajuda, essas experiências, esses relatos, né? A como ser mais humano, ser mais comprometido. Então, a gente precisa ser comprometido com o horário. A gente precisa ser comprometido ali com o horário da sessão, tanto na hora que eu chego, na hora que eu saio. Né? Às vezes, até ensinar os nossos pacientes e a família a ser comprometido com o horário. Às vezes, a gente chama eles para dizer assim, eles chegaram 15 minutos, eu disse, olha, o horário é 9 horas, o horário não é 9h15, vamos ver aí. Vamos ver, porque aí a gente vai conseguir atender ele só 15 minutos, aí não é legal. Então a gente vai ensinando. Não precisa brigar, não precisa falar de forma grosseira, a gente precisa ser humano. Nós estamos trabalhando com pessoas. A gente não está trabalhando com máquinas, a gente está trabalhando com pessoas. A gente tem que saber como falar, a gente tem que saber como agir, como portar. Como tudo. Essas vivências, elas realmente ensinam a gente como tratar uma pessoa com um olhar mais humano, mais empático, ter mais empatia por essas pessoas. Gente, quando a gente tá lá, a gente aprende a ouvir. Às vezes os pais só querem ser ouvidos, eles só querem ouvir uma palavra de conforto. A gente consegue olhar os nossos pacientes como um todo. A gente não chega só ali e faz a terapia. Querendo ou não, a gente cria muito vínculo, né, Laís? É verdade. A gente começa a olhar com outros olhos. Às vezes tu acha que é só uma coisa. É só isso. Não, tu muda, tu começa a tentar enxergar. Mas isso pode ser isso. Começa a ver além só daquele problema que ele traz, entendeu? Tu vê tudo, começa a pensar na família, começa a pensar no dia a dia desse paciente, em tudo mesmo. Se coloca no lugar dele. Então, essas vivências ajudam muito a gente ter esse olhar humanizado, que é o que a gente está mais precisando nesses tempos, né? Até sobre julgamento, né? Porque às vezes a gente olha uma mãe com um filho fazendo birra no supermercado ou no shopping. A gente passa e diz assim, rapaz, esse menino não tem limite. Se fosse meu filho, eu levava... Agora que Laís tocou nesse assunto, eu tinha um paciente que era não verbal e ele chorava muito. Ele já estava, acho que com 5 anos, se eu não me engano, era 5 anos. E aí ele nunca tinha sido exposto a nenhuma terapia. Inclusive foi através da minha sogra que eu conheci esse paciente e a gente conseguiu um atendimento para ele aqui no Selma. Foi a partir desse atendimento aqui também que ele conseguiu fechar o diagnóstico. Ali já foi uma oportunidade para a mãe dele entender, porque desde que ele nasceu ela está esse tempo inteiro sem resposta de entender por que esse comportamento do filho dela. E às vezes ele ficava chorando muito lá no corredor, a gente não conseguia entrar na sala e a gente... Tudo bem, se hoje não conseguimos, a gente fazia a terapia no corredor mesmo. Verdade, a gente tentava entrar para a sala, se não dava, tava tudo bem, a gente tentava fazer lá no corredor. E eu percebia que a mãe dele às vezes ficava com muita vergonha. A gente percebia pelo olhar dela, ela estava cansada, ela estava com muita vergonha. Aí eu ia lá onde ela, sentar do lado dela e falar: eu sei o que tu tá pensando, não precisa te preocupar, aqui ninguém vai te julgar. Quando tu tá sentindo alguma coisa, tu não fala? Sim. Teu filho não sabe, mulher, por isso que ele tá chorando. Ele tá sentindo alguma coisa, ele não tá sabendo dizer. Tá tudo bem, pode ficar em paz, que aqui ninguém vai te julgar. E a gente sabia que não era um choro de birra, porque a gente sabe quando é um choro de birra e a gente sabe quando não é. Se uma criança tá com birra, tu der um celular, eu juro que ela se cala na mesma hora. Gente, nem isso, nada. Tudo que vocês imaginar que a gente dava pra tentar chamar a atenção dele, não fazia calar aquele choro. Era um choro de socorro, de que ele não tava bem. E aí, quando a gente tinha esse olhar humanizado, quando a gente conversava com ela, ela ficava mais tranquila, ficava mais calma. E eu tenho certeza que isso marcou muito essa mãe. Sim. E a gente também, a gente aprende, a gente vai aprendendo. Que não é birra, que não é... Nem tudo é do jeito que a gente quer, o que a gente acha, não. A gente começa a enxergar de outra forma assim. Então é muito lindo ver como os estágios ajudam a gente a crescer, não só tecnicamente, mas como pessoa, né? Com certeza. Então, aproveitando que a formatura está chegando, a gente gostaria de saber qual área desperta mais interesse em vocês e por quê. Qual a queridinha? Meu Deus, que pergunta difícil! Uma área.
Não, gente, uma área não. Não tem como. E Separar. principalmente agora, nessa fase, onde a gente tá se formando, onde a gente viu tudo, tá tudo muito fresco, né? Esse último ano na nossa vida, estágio hospitalar, estágio escolar, estágio na ANEEL, estágio de linguagem, áudio, tudo isso. Gente, não tem como a gente escolher só uma área, porque a gente se sente em casa em muitas áreas. Eita. Mas a área que mais me desperta interesse é MO e hospitalar. Assim, eu já sabia que isso ia acontecer, mas não é porque o estágio de NEO com a minha mãe, né? Que ela é preceptora, não é por isso. Mas eu me sinto muito em casa quando eu tô ali. Muito em casa. Eu me sinto assim, gente, nasci pra fazer isso aqui. Nasci pra pegar esses bebezinhos no colo. Nasci pra ofertar, nasci pra isso aqui. Então, essa área de MO e de hospitalar realmente é uma área, assim, que eu me sinto muito em casa. Linguagem, eu me identifiquei muito com linguagem, gostei muito. Neo também, eu sou suspeita pra falar. Falava todo dia pra mãe de Laís, ela era preceptora. Falava pras meninas que eu gostei muito. Falava pra professora de hospitalar, que é no Carlos Maceira. A professora, não vou gostar não, já sei, eu tô triste que ia acabar nela, eu não queria largar os bebês. Gente, é tão bom ver aqueles bebês. Eles tão fofinhos. E a gente saber que a gente tá ajudando eles desde o iniciozinho. Eles são tão... Alguns, né, são tão frágeis. E, gente, quando vocês estiverem no estágio de NEO, vocês vão se apaixonar. Vocês vão ficar com vontade de levar essas crianças. A gente tem vontade de levar embora. Dá vontade de levar embora. Meu Deus. Dá vontade. Eu vou levar esse menino. Como é que eu boto esse menino aqui em algum canto? Eu já vou levar ele. São tão lindinhos, gente. Precisam ver. Não tem como gostar, né? Como é que fica o psicológico? Porque muitas crianças são realmente frágeis, prematuros, né? Nascem com lábio leporino, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a vivenciar algum caso muito. Como é que fica? A gente fica muito sentido, comovido. Não tem como tu olhar e até no estágio de hospitalar com os adultos, a gente fica muito comovido. Só que, gente, lá na hora, não sei como, mas a gente consegue. E a gente não passa isso pro paciente, que a gente tá com esse... Teve um dia que eu tava olhando um bebê de NEO, que a professora pediu pra gente acompanhar com uma outra fono, né? Que ela ia mostrar um caso pra gente. Ai, gente, ele tava chorando tanto, porque ele tinha uma má formação na coluna, e ele ficava só lateralizado. E aí a gente ia fazer estimulação com ele, e ele tinha feito a necessidade fisiológica, e a moça ia limpar ele. E aí, por conta disso, que ele foi muito movimentado, ele tava bem choroso. Bem. Gente, eu tava com tanta dor no meu coração, eu já tava com vontade de chorar, mas não sei como. Não, aqui não é o momento, te acalma. E não tem como a gente não sentir, não se comover com as pessoas, com a situação. Sim. Eu acho, aí é uma opinião minha, não sei se Gleice vai compartilhar dessa opinião. Eu ainda acho que o adulto é pior. Sim. Porque o adulto verbaliza. Sim, Porque ele diz o que ele tá sentindo. E que a gente chega lá no Carlos Maceira, beira-leito, né, pra fazer atendimento, acontece muito. Como é que você tá hoje? A gente chega, se apresenta e pergunta pro paciente: e aí, seu fulano, como é que o senhor tá? Foi horrível. Eu tô sentindo dor, eu tô sentindo isso. Aí, nossa, assim, desaba, porque a pessoa tá te dizendo que ela tá sentindo ali, que ela tá morrendo de dor, que ela não tá feliz. Então, teve um paciente que ele perguntou se, aqui no Carlos Maceira tem psicólogo? Eu tô precisando. Ele já tava realmente já no estado depressivo pela situação dele, né, que ele tinha ali uma doença crônica. Então, eu acho que ainda o adulto tem isso, né, essa coisa de ele te dizer o que ele tá sentindo. Aí a gente fica mais sentido. Aí a gente fica tipo assim, meu Deus. E às vezes até quando eles não falam, pelo jeito que eles falam, a voz dele, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele olha, tu percebe que não tá nada bem, que não tá tudo bem. Às vezes eles ficam chateados, ou eles ficam muito tristes. A gente sabe, a gente entende muito que às vezes eles estão muito chateados, muito, e que não é porque eles querem, né, Laís? Não. É por conta da situação. E, gente, realmente os adultos tocam muita gente. Gente, eu fui expulsa de um leito. O cara mandou eu ir embora.
o paciente. E aí, trazendo pro nosso lado humano, né? Eu tenho que entender. Sim, Ele tá com justamente. medo, ele tava com medo da terapia fonoaudiológica. Eu vou me zangar com uma coisa dessa? Eu vou entender ele. Eu vou entender. Eu cheguei no leito pra atender. Ele disse, fulano, vem fazer. Não, vai embora. Vai embora. Não quero fazer. Eu não vou fazer. Aí veio até uma técnica de seu fulano, se acalma, você não sabe nem o que a menina vai fazer. Aí eu entendi, aí eu saí, dei um tempo pra ele, depois eu voltei. Vamos fazer? Ele até pediu desculpa. Sim. Porque ele tava nervoso, que ele ficou com medo de eu ofertar a comida pra ele ter que deglutir. Eu digo, não vou fazer isso não, porque ele, pra deglutir, tava doendo muito. Então ele tava com medo de eu fazer isso com ele. Aí já pensou se eu me chateio com isso, eu vou deixar isso entrar? Não, eu tenho que entender. Ali é um momento de dor, é um momento de aflição. Ele tá internado, ele tá passando por alguma situação muito ruim. Eu tenho que entender. Depois eu fui fazer a terapia, ele inclusive engoliu. E disse, olha, até melhorou. Eu disse, graças a Deus, eu ia me expulsar de novo. Até também porque quando eles estão lá no hospital é muita coisa, tem muita muitos coisa. profissionais. E querendo ou não, esse ambiente de hospital é um pouco pesado, acontece muita coisa, e aí os pacientes, tem uns que ficam por muito tempo lá. Muito tempo. A gente entende, a gente começa a ter esse olhar humanizado, né? Isso é o olhar humanizado. Tu entende? Então, como vocês enxergam o início da carreira e o papel do fonoaudiólogo hoje em dia? Eita, olha, o início da carreira é essa fase, né, que a gente sai da faculdade e a mente ali tá muito fresca. Eu acho muito interessante isso. A gente que é recém-formado, né, que vai ser agora recém-formado e dos recém-formados, é essa sede. É essa sede de querer trabalhar, é essa sede de querer fazer, e a gente tem que aproveitar. Aí, já sendo bem realista, vamos fazer curso, vamos fazer pós, vamos fazer isso, isso é maravilhoso. A gente tem que aproveitar essa fase, esse momento, né? Ouçam a voz da sabedoria. Eu acho que esse momento é um momento de muito aprendizado, de crescimento. A gente vai botar em prática o que a gente aprendeu e vai correr atrás de mais aprendizado, de mais experiência, porque a gente acha que sabe muita coisa e a gente não sabe nada ainda. Não, verdade. Porque o que a gente vê aqui é muita coisa, mas que a gente ainda tem muita coisa para aprender. E eu tenho certeza que quando a gente tem as experiências, tem os nossos pacientes, os nossos atendimentos, com certeza a gente aprende muito mais. Com certeza. E esse momento é de crescimento mesmo. Aproveitar essa sede de querer, porque realmente agora quando a gente forma, a gente quer um emprego, um bom emprego, né? Não é qualquer emprego, é um bom emprego. A gente quer fazer não sei quantas especializações, a gente quer estar à altura de quem já está lá na frente, né? Porque esses cursos, essas especializações é que faz a gente ser alguma coisa, querendo ou não. Vai dando bagagem, né? Pra gente. Verdade. E também o momento de aprender com os nossos pacientes, aprender mais, né? Porque, querendo ou não, a gente não tem tantos pacientes nos estágios, né? Tem, mas nem tanto. Não é tanto. E é isso. Acaba que essa sede que vocês falam, né? A gente não fica com tanto medo assim. Quando a gente realmente quer, porque o início de realmente tudo vai dar medo, E eu acho que eu vou querendo fazer. ou não, a gente fica com esse medo, a gente fica com medo de não conseguir. Ai, Sim. será que eu vou arranjar um bom emprego? Será que eu vou conseguir ser um bom profissional? Será que eu vou conseguir atuar? Ai, gente, isso aqui foi minha vida, eu passei 4 anos, é. Nós, seres humanos, nós temos muito medo de recomeçar ou de algo não dar certo. Então, tu joga tuas expectativas, tudo nesse... eu acabei de formar, eu passei 4 anos, eu investi um dinheirão, isso aqui é minha vida, isso aqui tem que dar certo. Então, também é um momento de muito medo, são muitos pensamentos que passam. Agora, no começo do mês, né, o pessoal... Chegamos em novembro, assim, todo feliz pra cima de mim. Chegamos em novembro, tu vai se formar. Eu, calma. Não fala, porque a gente há 4 anos. É uma segurança que a gente se sente muito seguro aqui. Sim. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Mas se não tem, ano que vem vai ter. Quando for pra se formar, vocês vão ver o quanto a gente se sente seguro aqui. Mas aí, agora a gente vai se formar. E agora... Às vezes Acabou até de seguro. vez em quando a gente tá conversando, né? Alguém fala, e as férias? Eu, mulher, que férias? Não tem mais férias. Sempre, não tem mais férias, agora eu tenho que me virar, eu tenho que arranjar um emprego. Os professores ficam dizendo assim pra gente agora.
Olha, gente, quando vocês formarem agora, vocês podem mandar mensagem. Mandem mensagem pra gente. Professor, como assim mandar mensagem? Eu não vou mais lhe encontrar. Eu vou ter que lhe mandar mensagem. Não, meu Deus. Eita, a zona de conforto, É a né? zona de gente não quer conforto. sair. Então, meninas, se vocês pudessem resumir o curso em uma palavra, uma frase, qual seria? Uma palavra. Oportunidade. Eu acho que a fono, a tendência é que ela se torne mais reconhecida e a gente tem um papel essencial aí em muitas áreas, né? Começa desde os bebês, desde os primeiros meses de vida até com idosos. A gente tem, então eu acho que é oportunidade. Gente, quem tá no médio e estiver procurando uma profissão, fonoaudiologia. Com certeza daqui uns anos a gente vai estar sendo mais valorizado, porque tem toda uma história, né? Com certeza hoje já tá muito melhor e a tendência, acredito eu, espero eu, né, já que eu tô me informando, é que melhore. Então, cada vez a tendência é que valorize mais e cada vez estamos precisando de mais profissionais do mercado, né? É verdade. E você, Laís? Eu diria diversidade, porque tem área para todos os gostos. Gente, é muito, não é, a fonoaudiologia não é limitada. Como a gente chega aqui e pensa, TEA. É só linguagem. É só linguagem. Quem é cantor, né? Quem canta pensa que é só voz. Não, gente, tem área para tudo que é canto. Com todos os públicos, isso é maravilhoso. Laís, eu gosto de trabalhar só com neném. Pronto, você tem sua vaga, você tem a sua área. Eu gosto de trabalhar só com criança de tal faixa etária. Pronto, tu tem tua área. Eu gosto de trabalhar com adolescente. Outro dia eu vi uma vaga para fono só para trabalhar com adolescente. E depois só para adulto. E depois só para idoso. Então, tem área para todo que é canto, para todas as faixas etárias. A gente pode trabalhar com quem a gente... Na verdade, isso é incrível. Isso é uma coisa boa da fonoaudiologia. Eu posso trabalhar aonde eu me sinto mais confortável. É verdade. Muito bom É isso. um leque de oportunidades. É muitas né? oportunidades. Gente, é tanta coisa, é tantas áreas, é tanta oportunidade que tem. Realmente é muito legal essa diversidade. Meninas, é uma pena, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi muito bom tê-las aqui, compartilhando essa experiência conosco, né? Que estamos na graduação, eu e Bertila. Nós ainda estamos engatinhando. Mas eu queria saber que mensagem vocês deixariam para os colegas aqui da graduação. Para nós que ainda estamos alguns períodos abaixo de vocês, que mensagem vocês deixariam, um conselho, né? Vocês deixariam para nós e o do pessoal, pro pessoal aí que estão em casa assistindo, que são estudantes de fonoaudiologia, mas também aqueles que pensam em cursar. Não se limitem. Não se limitem. Não se limitem a uma área, a dizer eu gosto disso e não quero saber de outra coisa. Não. Chegou nos estágios, se entreguem, se joguem para tudo, para o que vier, entendeu? Para as oportunidades. Se joguem para as oportunidades que aparecerem, porque vocês só têm a ganhar. A se apaixonar mais, a descobrir outras coisas. A gente chega na teoria e diz assim, eu gosto disso, não quero saber de outra coisa. E quando chega na prática, vê outra, né? Então... esse é o conselho que eu posso dar. Não se limitem só àquilo que vocês acham que gostam, mas busquem outras coisas. E quando aparecer a oportunidade, abracem. Minha mensagem, gente, não tenham medo, entrem de cabeça em tudo, qualquer oportunidade que aparecer, porque tudo aqui é uma oportunidade, é uma experiência pra gente aprender. Participem dos projetos de extensão, participem das ligas, dos trabalhos. Tem que apresentar trabalho e tal, tem que falar de coisa tal, eu não sei. Deem a cara a tapa e tentem, porque a gente só aprende quando a gente realmente se expõe a uma situação que aí não tem jeito. Ou tu vai aprender ou tu não vai. Ou tu vai correr atrás de aprender, ou tu vai ficar doido, eu não sei, mas entre, mergulhem de cabeça, aproveitem todas as oportunidades, porque realmente a gente aprende muito. E tem uma coisa, inclusive, apresentação em simpósio. Muita gente que corre,
de fazer apresentação em simpósio. Muita gente que corre de... porque eu não sei apresentar, porque eu não sei falar, porque eu vou ter um trabalho, para fazer o artigo, eu vou ter um trabalho para fazer o resumo. É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu apresentei 2 e queria ter apresentado mais, todos os anos. Eu acho que eu apresentei só 2 também. Outra coisa também é sempre participar realmente desse trabalho, porque a gente tem experiência de como escrever. Quando tu for fazer teu TCC, tu já vai ter uma base. Isso aqui é por aqui, isso aqui é por aqui, eu começo a pesquisar por aqui, porque, gente, todo dia tu aprende uma coisa nova. Pra me escrever esse TCC, eu já aprendi tanta coisa, era tanta coisa que eu não sabia. A TMI da BNT aí. Regra tal. E agora, se mudar, se não for a BNT? A norma do SEMA não é a BNT. A gente começou a fazer uma, depois teve que mudar, né? Gente, coisas a gente aprende. Quando eu abri, que eu vi que era Vancouver, eu quase caí pra trás. Digo, não é possível, que eu aprendi minha vida toda a BNT. O meu trabalho tá todo doido, né? Tô tentando formatar agora pra BNT, porque eu tinha colocado em Vancouver. Que foi a primeira entrega. Aí agora pra publicar tem que ser a BNT. E aí ontem eu fiquei até tarde corrigindo isso, então a gente aprende muito, é muito legal. Aí quando você já teve uma experiência no simpósio, nos congressos, apresentando, aí tu já chega menos inseguro, aí tu já diz assim, não, isso aqui eu já passei por isso uma vez, eu já sei como é que é, quem for apresentar, quem for defender, né, o seu TCC, eu já apresentei no congresso, eu já apresentei no simpósio, então eu sei como é que funciona. Uma base eu tenho, isso que é interessante. É aqui que nós nos desenvolvemos, né, Bestila, também. Eu sou uma prova viva de tudo isso que vocês estão falando, quanto a questão de se desenvolver mesmo, de apresentar. Eu apresentei um artigo no Congresso de Saúde e Bem-Estar, foi maravilhoso, deu tudo certo, foi muito bom. Quando a gente tá fazendo, enquanto não tá acontecendo, a gente fica desesperado. A gente fica com muito medo, depois que passa, tu diz, o quê? Aí só isso eu não acredito. Isso desenvolve demais, gente. Eu conheço pessoas, colegas minhas, que eram super tímidas, entraram numa liga, começaram a apresentar trabalho, estão super desenvolvidas. Isso constrói o profissional. Uma frase que eu sempre ouvi aqui dentro é que o aluno que você é na graduação é o profissional que você será. É um reflexo. Outra coisa também, eu participei de um projeto de extensão de audiologia e a teoria às vezes fica confusa pra gente entender. E aí a gente foi com a professora Camila. E ela teve muita paciência com a gente ainda estava ali nos períodos iniciais, de ensinar, de fazer a gente entender. E quando a gente chegou agora no estágio, foi muito mais fácil. A gente já tinha uma base da prática, então foi muito mais fácil de entender. PAC e audiometria mesmo, audiometria tonal, vocal, que foi o que a gente aprendeu nesse projeto de extensão, foi muito mais fácil pra gente entender. A gente aprendeu, pegou muito rápido, conseguiu atender bastante paciente. Então, esses projetos, essas atividades que tem pra tu aprender a fazer as coisas, te ajuda muito, até nos estágios. O curso, né, o SEMA tá oferecendo. Sim. Tá oferecendo essa oportunidade. Olha essa daí da áudio. Quantas pessoas aqui tem fila de espera pra fazer exame de áudio? Fila de espera mesmo ali. Da agora eu tava lá na áudio e a Camila tava falando. Gente, tem tanto paciente pra ser agendado, tanto paciente, meu agora Deus. Que a gente abriu pra Veng, né? Amiga, tá Ixi, lotado. tá lotado mesmo. Se tu for lá marcar, vai ter não sei pra quando, pro próximo ano agora, com os próximos alunos. Então se joguem até pra ajudar essas pessoas, né? Porque aí se vocês não vão atender, quem é que vai atender? Sim. É a gente que vai atender. Então, vamos lá, vamos se jogar para atender esses pacientes. Meninas, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada a você que acompanhou. E muito obrigada a vocês, meninas, que aceitaram o convite, né? Foi mais um bate-papo. Para conhecer mesmo vocês, o pessoal aí de casa conhecerem vocês, como é que foi essa experiência. Bertila, muito obrigada também. Nós fazemos parte do Desvendando a Fonoaudiologia, e o Desvendando a Fonoaudiologia é maravilhoso porque nos expõe a esse tipo de programação, né? O PodDaf e vários outros, o simpósio que vocês mesmos falaram, que nos ajudam a desenvolver, então eu agradeço demais. Foi muito bom conhecer a experiência de vocês. E
Esse podcast foi um podcast para encerrar o semestre, né? Nós voltamos aí com mais podcasts com outros temas no próximo ano e agradecemos a você aí de casa que sempre esteve presente. Muito obrigada. Tchau, tchau! Tchau!